Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula aqui do nosso curso básico Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas. O objetivo da aula de hoje é demonstrar a você quais são os procedimentos adequados que um projetista deve efetuar para fazer a escolha adequada deste capacitor CO, o qual pertence aqui ao nosso conversor Buck, e o conversor Buck pertence à nossa primeira fonte chaveada que nós estamos projetando e iremos construir e testar aqui neste curso básico. Este capacitor ele possui uma componente de tensão que é em alta frequência e a corrente que flui por este capacitor é de alta frequência. O que eu quero dizer alta frequência? Alta frequência é a frequência de chaveamento da minha chave. Então, se a minha chave opera com uma frequência de chaveamento de 66 kHz, a corrente que vai fluir por este capacitor é também de 66 kHz. Ela possui uma frequência de 66 kHz. Embora não seja muito divulgado aí nos cursos técnicos e nas faculdades, quando eu preciso utilizar um capacitor eletrolítico em alta frequência, este capacitor eletrolítico ele deve pertencer a uma família ou uma série de capacitores que foram projetados e construídos para operar em alta frequência. Então, as principais fabricantes de capacitores produzem linhas específicas para operar em alta frequência, os capacitores eletrolíticos para alta frequência. É isto que eu vou mostrar nesta aula, mas primeiro nós vamos para a planilha do MATCAD. Aqui na planilha do MATCAD eu irei mostrar a você uma série da Sanyo chamada AX, que é uma série adequada para operar em altas frequências, uma série de capacitor eletrolítico apropriadas para altas frequências. Então, neste datasheet você terá acesso aí ao datasheet de algumas famílias de capacitores da Sanyo e você pode comprar este capacitor, né, ou alguns capacitores desta série aqui no AliExpress. Existem várias fabricantes que possuem algumas séries destinadas a alta frequência. Então, se você quiser uma outra referência, a gente poderia olhar a Nichicon, que é uma excelente fabricante de capacitores, ou a Epicus, né? Da Nichicon eu tenho essas duas séries, PS e PW, acessadas neste link você poderá consultar. São capacitores próprios para alta frequência, capacitores eletrolíticos. Vamos então ao datasheet. Aqui na página 11 do datasheet, nós temos aqui representados algumas famílias ou séries que a Sanyo produz. Então, são capacitores destinados a aplicações para fontes chaveadas ou fontes de alimentação chaveadas. É o que isso aqui diz, ó. Fontes de potência ou fontes de alimentação chaveadas. Então, existem várias possibilidades de seleção, tanto para conversores CC-CC ou propriamente dito específico para o estágio de saída, né? Estágio de saída das fontes chaveadas. Então, ó, este pontilhado aqui, ele diz que são capacitores destas famílias com alta performance. E se você olhar, por exemplo, essa série MEAX, ela é capaz de ter um ciclo de vida, o capacitor, durar 10.000 horas de trabalho numa temperatura de até 105 graus e ela tem por característica ter uma baixa impedância, uma baixa ESR, que é a resistência série equivalente, né? Esta família aqui, ó, MEWG, ela opera
até 4.000 horas, com uma temperatura também de 105 graus, mas ela tem uma super mínima, né, um valor muito pequeno de resistência séria equivalente, né? Esta série aqui, por exemplo, a PX, ela suporta uma temperatura maior, né? Altas temperaturas por um longo ciclo de vida. O capacitor que nós iremos utilizar é desta série MEAX, que foi a que eu encontrei lá no AliExpress. Na verdade, eu encontrei outras, né? Mas encontrei esta série aqui e vou trazer ela para vocês. Aqui na página 62, eu trago as informações referentes à família MEAX. Então, ela possui baixa impedância, baixa resistência séria equivalente e um longo ciclo de vida. Então, ó, ela produz nesta série capacitores de 6,3 volts até 100 volts de tensão nominal. Antes mesmo de eu apresentar aqui algumas informações importantes do datasheet, eu vou voltar lá para a planilha do Mathcad para eu apresentar alguns detalhes. Aqui na nossa planilha do Mathcad, o capacitor a ser escolhido ou o arranjo de capacitores deverá possuir uma capacitância superior à capacitância calculada lá na seção 5, cujo valor é de 1,804 microfarad. E o capacitor ou o arranjo, associação de capacitores, além de satisfazer o quesito capacitância, deverá ser capaz de conduzir a corrente ICO eficaz, que é aqui 24 mA. Então, o capacitor ou o arranjo de capacitores escolhidos deverá atender a minha capacitância mínima e também a minha corrente ICO, certo? O capacitor selecionado ele também deverá suportar uma tensão máxima, que neste caso é equivalente à própria tensão de saída, que na nossa aplicação é de 15 volts. Então você deveria escolher um capacitor que tem uma tensão, né, superior a este valor. O quanto que eu recomendo? O valor mínimo, né, seria 20% deste valor, né, o valor mínimo mesmo. Mas se você puder utilizar uma margem maior, 50%, 100%, para algumas aplicações isso é possível, né, utilizar aí uma tolerância maior, né, mas no mínimo 20%. Então eu preciso escolher um capacitor que atenda esses três quesitos: capacitância mínima, que suporte esta corrente e que suporte esta tensão elétrica. Então aqui no datasheet eu já descarto a série ou os capacitores de 6,3 volts, de 10 volts, de 16 eu também descarto porque não atende o 20%. O que me restaria utilizar um capacitor da família do 25 volts, tensão nominal de 25 volts, ou 35, 50, 63 e 100. Né? Qualquer um deles me atende, né? Mas possivelmente serão mais caros do que um capacitor da família de 25 volts para a mesma capacitância. Então eu irei escolher um capacitor de 25 volts porque me atende no quesito tensão com aquela folga, né, superior a 20%. Então o que eu preciso fazer? Uma vez que eu já escolhi a família de capacitores ou os capacitores que suportam 25 volts, eu preciso fazer a escolha do meu capacitor. Então eu preciso pegar o valor igual ou mais próximo daquele valor da planilha, capacitância de 1,8. Desta família de 25 volts, a menor capacitância produzida pela Senhor é de 47. Então eu acabo aqui sendo obrigado a escolher um capacitor muito maior do que de fato eu precisaria. Então, retirando esta informação, eu registrei ela aqui na planilha. O
capacitor que eu escolhi é de 47 micro, 25 volts, certo? Aqui, bem à direita, eu tenho o ripple, ou ripple de corrente, que é a ondulação de corrente. O que quer dizer isso? É a corrente eficaz que o capacitor suporta sem prejudicar a sua vida útil, sem ser danificado. Aqui, ó, eu tenho a informação nesta coluna que para a frequência de 10 kHz até 200 kHz, este capacitor de 47 micro suporta 190 mA. Eu tomei nota deste valor e registrei na planilha. 190 mA, aqui registrado. Aí o que eu fiz? Eu criei uma variável ncap_use que vai dizer para mim quantos capacitores eu preciso utilizar, né, para ser capaz de conduzir adequadamente a minha corrente ICO. Então eu preciso escolher o capacitor ou um arranjo de capacitores que suporte esta corrente. O capacitor a ser escolhido precisa suportar 24 mA e o capacitor de fato escolhido, 47 micro, 25 volts, suporta 190, que é muito maior do que de fato eu preciso, né? Então eu já sei que ele me atende tanto na tensão elétrica, porque ele é de 25 volts, né? Ele atende essa tensão que precisaria ser de 15, ele é de 25. Atende a capacitância, 47 micro, que é maior do que a capacitância calculada. E possui uma corrente RMS que é muito superior a este valor que foi calculado. Então este capacitor, de fato, ele nos atende em todos os quesitos. Ele suporta a tensão de 15 volts, porque ele é de 25, uma capacitância maior do que a demandada, e uma corrente que ele suporta é maior do que a corrente do nosso projeto. Então, aqui ele diz isso, né? O resultado deu 1, então significa que eu só preciso utilizar um capacitor. Vamos pensar no seguinte: se ICO, vamos fazer assim, se ICO, se ela fosse, por exemplo, de 1 ampere, o que ele faria para mim? Ele calcularia aqui, ó, e diz para mim que eu preciso de 6 capacitores desse 47 micro para atender a minha corrente, que neste caso seria de 1 ampere. Então, se cada capacitor conduz 190 mili, eu vou precisar de 6 capacitores para conduzir esta corrente de 1 mA sem danificar nenhum dos capacitores. Mas no nosso caso, essa corrente não é 1 ampere, e sim apenas 24 mA. Beleza. Este outro item aqui, a resistência série equivalente, ela é utilizada para o cálculo da perda ou das perdas elétricas do nosso capacitor. Então, ó, da onde eu retirei essa informação? Aqui, ó, impedância máxima a 20 graus Celsius de temperatura ambiente e de 100 kHz. Embora este valor não seja praticável aqui no Brasil, né, qualquer local do Brasil, né, tem uma temperatura quase que superior a essa temperatura ambiente, né, na maioria dos dias do ano, mas é o que ele traz para a gente, né? Então, ó, em 100 kHz, a resistência série equivalente desse capacitor é de 0,42. Ó. Eu tomei nota deste valor, né, e coloquei aqui na planilha. Essa é a resistência do meu capacitor. E esta expressão calcula as perdas do meu capacitor, que foi apenas ali 0,243 miliwatts, uma pequeníssima
perda de potência. Então, resumindo a nossa aula. Por operar numa frequência de chaveamento elevada, o meu capacitor terá uma corrente e uma ondulação de tensão em alta frequência. E por isso, este capacitor precisa ser de uma série apropriada para alta frequência. Desta forma, você precisa, como projetista, pesquisar e procurar por fabricantes que tenham séries de capacitores eletrolíticos para alta frequência. Eu trouxe aqui a série da Sanyo, AX, e também neste link você acessa a série PW e PS da Nishikon. Você poderia acessar informações ou séries de alta frequência da Epicus, da Chemect, da Panasonic e tantas outras fabricantes de capacitores, mas precisa ser um capacitor de alta frequência. Uma vez que você encontrou uma família de capacitores que lhe atenda, o quesito alta frequência, você precisa fazer a seleção do capacitor. No datasheet do capacitor, escolha o capacitor ou a família de capacitores que atenda o quesito tensão. Nesse caso, selecionamos 25, a família de 25. Seleciona o capacitor maior mais próximo da capacitância necessária do projeto, que neste caso era de 1,8 micro. Aqui no datasheet nós temos que a capacitância maior mais próxima àquele valor para a família de 25 volts é 47 micro, então este foi o escolhido. E depois certifique-se que a corrente que o capacitor escolhido que ela seja maior do que a corrente que de fato foi calculada no seu projeto. Neste caso, a corrente calculada foi de 24 mA e a corrente do nosso capacitor é de 190 mA, muito superior. Se esta corrente, por exemplo, fosse de 10 mA, então eu precisaria selecionar, por meio desta expressão, 3 capacitores de 47 micro para dar conta de conduzir a corrente calculada no nosso projeto. Então, estes são os passos necessários para que você escolha um capacitor adequado para o seu projeto que opera em altas frequências. Isto se aplica a conversores CCCC, a conversores CACC, que trabalham em alta frequência. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que, na medida do possível, eu irei respondê-lo. Se você acha que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, pode divulgá-lo. Abraço, Deus abençoe.